Hoje eu vou contar uma história muito diferente e muito especial para você. Vou contar a história de Juan Holberg. Você já imaginou um cara morrer, ressuscitar e ainda ajudar o time dele a fazer gols de empate numa Copa do Mundo e levar o jogo para a prorrogação? Pois isso aconteceu com Juan Holberg. Holberg era um jogador nascido na Argentina. Ele nasceu na Argentina, mas desde cedo começou a jogar futebol e cresceu muito quando foi jogar no Uruguai, no Peñarol. E aí ele queria se naturalizar para disputar a Copa de 50. Queria jogar na Copa aqui no Brasil. Mas havia todo um processo burocrático e tal, e ele não conseguiu a sua naturalização. O que aconteceu? Ele não disputou a Copa de 50 e não foi campeão do mundo. Aliás, um detalhe muito importante e muito interessante. Sabe quem foi convocado para o lugar do Holberg, que seria o titular da seleção na Copa? Exatamente Didia. Didia que fez o gol do título do Uruguai contra o Brasil, aquele famoso gol que custou a carreira do Barbosa anos depois. O Barbosa ainda continuou, mas anos depois ele passaria a ser considerado como responsável por uma derrota, o que não é verdade, mas isso é tema para outro momento. Então o Holberg, ele acaba tendo uma ligação até com o futebol brasileiro, porque ele deveria ter sido o jogador no lugar do Didia. Não sei se ele faria o gol, mas a verdade é que o Didia veio porque ele não pôde vir. Não veio, mas foi para a Copa de 54. E lá aconteceu uma história fantástica. Ele começou como reserva, porque a base era o time que tinha sido campeão em 50, mas a partir das quartas de final, ele passou a ter oportunidade para jogar. Ele iria jogar a partida contra a seleção da Hungria, o super time da Hungria. E a Hungria entrou e já fez logo 2 gols, que era assim que a Hungria funcionava, né? Ela já tinha eliminado o Brasil antes, e aí ela, contra a seleção do Uruguai, fez a mesma coisa. Pois muito bem, o Uruguai tinha Holberg. Ele estava jogando porque o titular da posição, o Miguez, estava contundido. E aí ele entra, faz um gol, faltando pouco mais de 15 minutos, e aí faz o segundo gol. Na emoção do segundo gol, ele teve um problema cardíaco, caiu no campo. Imagine só, o médico do Uruguai entrou desesperado, parou todo o jogo, um negócio assim, bastante assustador. Foi colocado um remédio no nariz dele, ele voltou, ele ficou 15 segundos sem vida. Olha que loucura. Fosse isso, nos tempos de hoje, o jogo pararia, tudo, né? Todo o protocolo entraria em ação. Mas não, ele foi recuperado e seguiu na partida. Ele ficou 4 minutos fora do campo e voltou e disputou a prorrogação. Na prorrogação, deu Hungria. O time do Uruguai foi disputar o 3º lugar e ele fez o gol do Uruguai. Então eles ficaram em 4º lugar, ele fez 3 gols em 2 jogos e ainda ficou 15 segundos sem vida. 15 segundos sem vida. Olha que loucura isso. Seguiu jogando, foi um ídolo, é um ídolo do futebol uruguaio. Quando parou com o futebol, virou treinador e o sucesso dele foi no Peru. Ele dirigiu várias equipes aqui no continente, dirigiu equipes do Equador, mas no Peru é que ele se destacou e nos anos 90 encerrou a carreira e logo depois morreu de causas naturais, mesmo com todo o problema cardiológico que ele teve na Copa do Mundo de 54. É uma história espetacular, uma história de superação e Juan Holberg entra nessa galeria dos deuses da bola.